Capricornianos e capricornianas do meu coração, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão infinita por estarem de volta. Capricornianos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, intuitiva, coletiva, para o mês de outubro de 2025. Uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoa com o seu momento. Combinados? Bora lá? Antes de eu começar a leitura de vocês, eu queria trazer um pouco da energia que eu venho sentindo. Eu tentei gravar já essa leitura para vocês há alguns dias, tentei gravar hoje pela manhã, tentei gravar agora pela tarde. E muita interferência, muito barulho externo. E eu, desde o primeiro momento, sentindo muita resistência também, sabe? O sentimento que eu tenho é de que eu não quero mais gritar, eu não quero mais falar mais alto do que o problema. Eu não vou gastar a minha energia para fazer o que precisa ser feito de uma forma cansativa, de uma forma que me tire do eixo, de uma forma que... Capricorniano, e o que eu sinto neste momento é que você tá certo, sabe? Que existe sim um lugar mais adequado, que existe sim pessoas que estão mais compatíveis com a sua própria energia, existe sim algo preparado para você em uma nova versão sua, entende? Chega de ficar gastando saliva, chega de ficar gastando energia em lugares onde a sua voz não é escutada, chega de ficar tentando lutar contra a maré, sabe? Tentando ir contra o fluxo em muitos momentos. Por exemplo, eu quero muito continuar esse relacionamento, mas essa pessoa eu tenho que forçar, eu tenho que esforçar demais, sabe? Eu tenho que gastar muita energia com isso. E a vida, assim como foi esse processo de conseguir gravar essa leitura para vocês, eu sinto que a vida diz, não se preocupe, não tente lutar contra isso, sabe? Porque toda vez que você colocar a sua energia lutando contra algo, muitas vezes no seu ambiente profissional, com pessoas que não entendem a sua ideia, que não compartilham da sua visão, digamos assim, né? Eu vejo muito essa conotação de pessoas ao seu redor que não estão compartilhando, e muitas vezes para você fazer o que você acha que é adequado para você e trazer essas pessoas, você precisa lutar demais, sabe? É momento de deixar ir, é momento de deixar o fluxo da vida mesmo te colocar em um lugar onde as coisas podem ser mais fáceis, digamos assim, sabe? E é muito isso. Há minutos atrás eu estava tentando gravar e estava um barulho, enfim, alguém trabalhando aqui atrás na rua. E me veio, e aí eu fui meditar, fui entender um pouco mais dessa energia, o que isso quer mostrar, sabe? E quando eu simplesmente deixei ir, parei de me preocupar, parei de gastar muita energia em tentar gravar, porque eu tentei gravar essa leitura para vocês em algumas vezes já, né? E não vinha, e no meio é como se a conexão interrompesse, é como se eu não tivesse força e estrutura para continuar seguindo, para manter a leitura até o final, sabe? E depois que eu entreguei, falei, tudo bem, se não for para ser, não vai ser. Eu não vou ficar lutando contra algo que... Tem momentos na vida que a gente precisa, sim, ser persistente, sabe? A gente precisa, sim, não deixar a peteca cair, a gente precisa, sim, aguentar, mas a gente precisa saber o nosso valor, para saber se o que a gente está tentando fazer acontecer de fato está alinhado com a gente, de fato está vibrando no mesmo lugar, ou se eu estou esforçando demais para fazer algo acontecer que não, de fato, merece tanta atenção assim, entende? E no momento certo, na hora certa, o silêncio chega, a paz reina de novo, e a gente consegue se conectar aqui e agora, corpo, mente e espírito, de modo que a gente consiga fazer a vida acontecer, né? E eu estou usando essa referência de gravar essa leitura para vocês, porque é muito do que eu sinto, tá? E as cartas, antes de trazer alguma coisa, elas trazem a energia, né? Então eu queria muito compartilhar isso com vocês. Bora lá, vamos ver, Capricorniano, qual é a mensagem, o direcionamento, o conselho, a orientação, qual é a energia que vai vibrar
nos próximos dias aí do mês de outubro de 2025. Energia geral, uma carta, por favor, com tarô de Osho. Uma carta, por favor. Olha que lindo, 2 de copas. Nesse tarô de Osho, ele é representado pelas amizades, né? Por tudo aquilo que nos aproxima de nós mesmos. Os grandes encontros da vida. No fundo do deck ficou o 4 de copas, que é você se conectando, descansando e se permitindo entender o que mais pode acontecer. O que ainda pode acontecer na minha vida que eu não considerei? Qual é a forma que eu preciso olhar para essa situação de modo que eu consiga enxergar o aprendizado e não a dor, entende? E um mês de muito alinhamento, né? O 2 de copas nessa posição, como energia geral, digamos assim, ele traz muito um alinhamento, você se conectando com pessoas que aparentemente podem ser diferentes, no sentido de gostos diferentes, de personalidade, de perspectivas diferentes, de alinhamento mesmo, sabe? De detalhes, mas que não importam mais do que a alma, porque estão plantadas sobre o mesmo solo, ou seja, deram frutos sobre o mesmo solo, entende? É muito daquilo, né? A gente para de procurar por pessoas, para de procurar por rostos bonitos, para de procurar por trabalhos que nos tragam aparência e status para a sociedade e começa a nos conectar com a alma, com aquilo que de fato perdura além da vida, com aquilo que de fato traz sentido, né? Porque rosto bonito, trabalho que nos traz aparência, tem um monte. Agora, alma, essência, pessoas alinhadas com a mesma visão de espírito, né? Aqui tem uma diferença de externo, tem uma diferença de algo que muitas vezes não é bem visto pela sociedade, sabe? Algo que pode ser os preconceitos da vida, né? Questão de corpo, questão de cor de pele, questão de cor de cabelo, questão de como se vestir, né? Existe muito esse conflito no sentido de talvez isso não seja o melhor pensando no que é a sociedade, mas está enraizado, tem uma visão de águia, tem um alinhamento de propósito, plantados em um mesmo terreno que nos fazem seguir muito mais longe, que nos fazem dar frutos muito maiores, sabe? Capricorniano. Ou seja, trazendo isso para o seu mês de outubro, é um mês que a gente para de se atentar às pequenezas, a gente para de se atentar a impressionar, para de se atentar a detalhes que na essência não fazem muito sentido. Se eu estou falando aqui de oportunidades profissionais, por exemplo, eu penso num trabalho não que vai me trazer o externo, a completude material apenas, mas algo que vai me trazer paz, que vai me trazer balanceamento com a minha vida materna, por exemplo, que eu possa cuidar e dedicar também tempo à minha família. É algo que traz equilíbrio, tá? E muitas vezes o que traz equilíbrio dentro não é o que vai trazer equilíbrio fora. Essa carta traz muito isso. Uma forma da gente se conectar com essa energia, com este alinhamento e olhar para o outro e procurar um relacionamento que esteja alinhado a longo prazo, não a tempo, tá? Mas ao prazo que é necessário ao nosso aprendizado, né? Porque todo relacionamento é temporário. Vou casar, vou ter filhos, vou viver o resto da vida, mas é o resto da vida, ou seja, é temporário, a vida tem um tempo. Então aqui a gente começa a entender, por exemplo, eu me conecto comigo mesmo e a partir dessa conexão eu começo a olhar para o outro de dentro para fora, sabe? Eu deixo de ficar observando demais alguns detalhes, eu deixo de observar se aquela pessoa come com garfo e faca direito, ou se ela fala, se ela é bem apresentada, mas o que ela sente, sabe? Qual é a energia que ela traz? Eu sou capaz de estar nesse ambiente em silêncio? Sou capaz de estar nessa pessoa por horas em silêncio, sem muitas informações, apenas pela presença? É isso que a gente fala em outubro, tá? Buscar lugares, circunstâncias, pessoas que te conectem consigo,
mesmo. E muitas vezes grandes relacionamentos que se fazem duradouros, né, são aqueles que a gente começa não conversando, não trocando todas as informações, não buscando saber tudo da pessoa, do passado, o que a pessoa fez, o que a pessoa faz. É buscar nos sentir presente e conectado, mesmo no silêncio. Mesmo se essa pessoa um dia não puder falar mais, eu vou me sentir confortável energeticamente ao lado dessa pessoa. Mesmo se aquele trabalho não for, financeiramente falando, o melhor trabalho para minha circunstância aqui e agora, eu vou me sentir em paz, eu vou me sentir produtivo, eu vou me sentir fazendo aquilo que eu preciso fazer, sabe? Outubro pede um olhar um olhar de águia, né? Me vem muito o arquétipo da águia aqui. Porque a águia, muitas vezes, ela se isola para ela conseguir se transformar, para ela arrancar o bico, arrancar as penas e deixar tudo isso nascer de novo para que ela consiga viver uma nova jornada. Posso estar falando aqui de pessoas que passaram por alguns términos, passaram por alguns abandonos, né, digamos assim, recentemente, né, nos meses anteriores. Posso estar falando disso, mas trazendo um alinhamento de que o que é para ser seu está e que está mais alinhado com a sua essência, às vezes vai exigir um pouco de autocuidado, vai exigir um pouco de um tempo seu consigo mesmo. Por exemplo, se eu estou falando de pessoas aqui que estão solteiras, aproveita a sua solitude, estando solteiro, para se conhecer, porque essa pode ser a última vez na sua vida que você vai estar solteiro. Entende? Essa pode ser a última vez na sua vida que você vai estar solteira. Então aproveita este momento. Aproveita isso para se conhecer, para entender de fato quais são as bases, para você não precisar ficar passando por vários relacionamentos que vão te trazer aprendizados que você pode aprender consigo mesmo. Muitas coisas a gente vai aprender, sim, no reflexo, né, no espelho do outro, na convivência, mas tem muita coisa que se a gente se conhecer e buscar autoconhecimento de dentro para fora, a gente consegue expandir a visão, expandir a mente, expandir o pensamento e olhar para aquilo que de fato isso faz sentido, isso ressoa com a minha essência, isso ressoa com a minha alma. Ou então isso faz sentido por um momento. Porque, por exemplo, como eu falo de por um momento, né? Se eu estou procurando uma pessoa que é bonita, que tem a estética, digamos assim, perfeita por fora, ou um trabalho que é esteticamente perfeito por fora, isso a longo prazo perde valor. Porque a beleza, à medida que você vai envelhecendo, digamos assim, é como se você se acostumasse com aquilo, né? Não é que perde a beleza, mas você acaba se acostumando e isso já deixa de ser algo além, entende? Então tem que ter algo a mais. Um trabalho que te traz retorno financeiro, ele vai te completar pessoalmente ou não? Porque se ele não te completa pessoalmente, quanto mais vale a pena eu ficar postergando aquilo? Porque chega uma hora que eu tenho o dinheiro que eu preciso. E aí, por exemplo, se hoje meu salário é X e eu consigo pagar as contas e comprar e viver dessa forma, se eu tenho um salário um pouco maior, eu vou começando a preencher com coisas mais caras, entende? Mas que não necessariamente vão preencher o meu espírito, que vão trazer diferença, digamos assim, para minha vida a longo prazo, tá? E a árvore tem uma outra coisa que é muito interessante aqui nessa carta, que é o seguinte: quando você planta uma semente, ou seja, quando você está começando um relacionamento, quando você está começando um novo trabalho, quando você está começando a estruturar um projeto pessoal, você planta a semente, você mesma ou qualquer outra pessoa ao seu redor pode te atrapalhar no crescimento, né? É muito, por exemplo, eu não estou com raízes firmes ainda, alguém vem lá e arranca essa raiz, né? Arranca essa árvore que você está plantando. Então aqui pede muito assim, silêncio, silêncio para os seus processos, né? Aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Porque quando você dá tempo ao tempo, esse projeto que era uma semente se torna uma árvore. E quando você tem esse projeto, esse relacionamento estruturado como uma árvore, pode vir você ou mais 10 homens com você. Não conseguem arrancar essa árvore por si só. Entende? Com as próprias mãos, né? Digamos assim, numa metáfora, numa conotação. Vamos ver o que mais, Capricorniano? Estruture os seus projetos em silêncio, tá? Isso vem muito claro para mim. Estruture os seus projetos em silêncio. Estruture aquilo que você almeja, o relacionamento que você almeja em silêncio.
Não é porque as pessoas não estão vendo, não é porque a gente não está vendo que a raiz ela não está crescendo, que a raiz ela não está se estruturando e fortalecendo para que essa árvore possa dar frutos e que qualquer pessoa não consiga tirar ela com as próprias mãos, tá? Olha isso, 9 de ouros como ponto positivo da sua leitura. Oportunidade de melhoria. Uma carta, por favor. O 6 de paus. Ok. Essas duas cartas trazem o mesmo significado na posição que elas caíram. O 9 de ouros, no lado positivo, tem reconhecimento, tem recurso, tem algo sendo preparado, digamos assim, sabe? Algo sendo estruturado, algo que a longo prazo você vai olhar para trás e vai falar: que bom que eu dei o primeiro passo. Mas é preciso acreditar em você, tá? E o 6 de paus, no lado negativo, ele fala: não espere reconhecimento do lado externo. Confie no seu potencial. Porque o 6 de paus, no lado positivo, ele traz muito a questão de você sendo reconhecido, sendo visto, né? E ele, no lado negativo, ele fala: não estou sendo visto. As pessoas não estão notando as minhas mudanças, o meu trabalho, as pessoas não estão conseguindo reconhecer em mim aquilo que eu sou. Mas por quê? As pessoas só vão reconhecer em você quando você reconhecer em si mesmo quem você é. Quando você entender que alguns espaços são pequenos demais para você, são pequenos demais para o seu tamanho, sabe? Eu estou falando aqui com pessoas que têm possibilidade, podem ser até políticos, pessoas líderes de religiosos, pessoas que falam, né? Pessoas que tem o potencial da fala, que tem o potencial de influenciar, que tem o potencial de direcionar outras pessoas em pequena e em grande escala, mas são pessoas que precisam acreditar mais em si mesmo. Porque se eu não acredito, qualquer coisinha que me surge no caminho paralisa a minha jornada, paralisa o meu caminhar. Entende, Capricorniano? Tem pessoas que elas não vão reconhecer o seu valor porque a gente só reconhece no outro aquilo que a gente tem. Tudo que vai para fora, né, tudo que sai de dentro da gente, passa primeiro pela nossa mente, passa primeiro pelas nossas experiências, pelo nosso passado, por tudo aquilo que a gente viveu, pelos nossos traumas, pelos nossos sonhos. Tudo que a gente passa para fora é um reflexo. Então, como eu vou admirar a beleza no outro se eu não consigo ver beleza em mim? Entende? Então, assim, às vezes é um pouco mais de compaixão, ó, aquela pessoa não está valorizando, ou então aquele trabalho não está valorizando tudo que eu faço, é um pouco mais de compaixão consigo mesmo, não estão valorizando porque não conseguem ver, porque não tem isso, não tem essa visão. Muitas vezes tem gente que não quer olhar porque se olha demais para quem você é, eles conseguem, algumas pessoas, né, algumas situações, alguns empregos, relacionamentos, conseguem enxergar o seu tamanho. E quando você cresce, quando você fica grande demais para o outro acaba se sentindo inferior, então ele acaba indo embora. Entende? Muitas pessoas não acreditam que merecem isso. Por isso que não enxergam você no tamanho que você é, tá? Vamos entender aqui o que mais? 3 cartas, por favor. Uma outra coisa que está me vindo aqui, muito forte também, é acredite no tempo de cada coisa. Acredite no tempo de cada coisa. Não desista de você porque os resultados não estão vindo, porque as pessoas não estão olhando para você da forma como você de fato sente que é, tá? Não desista. Assim, existe um momento certo, existe uma preparação. O 9 de ouros, ele traz muita colheita, mas ele traz uma colheita a partir do momento de preparação, né? É como se o 8, ó, o 7 de ouros eu planto. O 7 de ouros é onde eu trago alimento para os meus sonhos, eu rego as plantas, eu dou algum recurso, né? Eu coloco meu tempo ali. O 8 de ouros é onde isso volta para mim. Eu tenho retorno daquilo que eu investi. E o 9 é eu reconhecendo em mim mesmo que eu mereço aquilo que me deram.
Entende? Porque o 8 de ouros, ele pode não seguir a um 9, né? Ele pode seguir para... Por exemplo, se as pessoas me reconhecem de certa forma, mas eu não consigo reconhecer isso em mim também, ou então se alguém me valoriza e eu não entendo que aquela é a forma da pessoa me valorizar, acaba que isso não entra na minha energia, porque eu entendo que eu não mereço aquilo de certa forma, sabe? Então é muito lindo isso aqui, no sentido de valorize a si mesmo, reconheça a sua jornada, reconheça a sua força, sabe? É a partir desse reconhecimento individual que você começa a falar não para aquilo que não é para ser seu, tá? 3 cartas, por favor. Três de paus. Mais 2. 10 de paus e cavaleiro de espadas. E no fundo do deck, o 8 de espadas. Capricorniano, é hora de mover, é hora de seguir adiante. O 3 de paus, ele traz na sua área de relacionamentos muito uma questão de o que eu ainda não explorei da minha relação, o que eu ainda não explorei, por exemplo, até sexualmente, ou então pessoalmente, ou então o que eu não explorei ainda dos meus próprios gostos, o que eu não explorei da vida, digamos assim, que ainda que já está disponível, né, para mim, ou que ainda vai estar disponível em algum momento, mas o que mais que pode vir, sabe? O que mais que pode acontecer? É acreditar que existe um novo horizonte, sabe? É como se você estivesse indo para uma nova direção, para um novo lugar, aonde tudo pode ser diferente, mas se você for diferente nessa jornada. Não adianta eu querer ter um novo relacionamento vivendo as mesmas experiências, ou então sendo do mesmo jeito. A resposta vai ser a mesma. A mudança que eu espero do lado de fora, ela precisa começar de dentro para fora. E você vai ter a oportunidade de se movimentar em direção a algo novo. A gente pode estar falando aqui dentro da sua própria relação, né? Experienciar, explorar. Aqui tem uma questão sexual, tipo, o que eu posso experienciar nessa relação que eu ainda não vivenciei? Qual é um desejo que eu gostaria de ter, que eu reprimi por muito tempo, que talvez eu possa realizar, sabe? E para você que está solteiro, que ainda não tem uma relação, como eu posso me posicionar de uma forma diferente para a vida, de modo que as pessoas consigam me enxergar de uma certa forma diferente, sabe? Para que eu não repita as mesmas histórias. Área de profissão, matéria, a gente tem um 10 de paus. O 10 de paus pede, deixe o peso. É como se fosse... Eu vejo aqui vocês segurando uma barra de ferro quente, sabe? É algo que incomoda, mas ainda, de certa forma, você está ali segurando porque você pensa... A gente tem o 8 de espadas no fundo do deck, você pensa que você precisa de fato segurar aquele trabalho, você precisa segurar e estruturar isso de certa forma. Em algum lugar dentro de você, você não consegue ver que existem outras possibilidades no mundo, que existem outras oportunidades esperando pela sua autenticidade, pelo seu posicionamento de entender o que você merece e o que você não merece. Tá? Porque você só vai ficar continuando segurando essa barra de ferro quente enquanto você quiser. Entende? A partir do momento que você soltar a sua mão, ela fica livre de novo. Solta essa barra de ferro quente e permita estar aberto para a vida, sabe? Comece a encerrar alguns ciclos, falar alguns nãos, é muito importante para a gente conseguir abrir e trazer movimento. Não tenha medo do tempo, né? O cavaleiro de espadas em relação ao seu futuro traz muito assim... As coisas podem ser mais rápidas do que você espera. As coisas podem vir com mais velocidade do que você acredita que podem vir. Apenas confie em você. Não espere por reconhecimento no lugar errado. Tá? Não espere por ser visto ou pelas pessoas quererem verdadeiramente escutar o que você tem para dizer, se elas não querem ou não estão prontas ou preparadas, sabe? Se não é o momento, né? Se você não está ali rodeado de pessoas que querem te impulsionar, crescer com você, é hora de buscar novos caminhos, é hora de seguir outras jornadas, dizer não para muitas situações. Tá bom, Capricorniano?
não se limita. Não se limita. Não se limite, né? Não se limite a essa situação, não se limite ao que for que seja. Busque por algo a mais, tá? Busque por algo a mais, para que esse reconhecimento consiga ir para o lado positivo, né? Que as pessoas, de fato, você esteja em ambientes onde as pessoas possam valorizar, porque elas sabem, né? Elas caminharam os mesmos lugares que você, ou então caminharam, tiveram caminhos parecidos, elas conseguem entender as suas dores, conseguem entender o seu propósito, o seu caminhar, enfim, tá bom? Combinados, Capricorniano? Já te convido a se inscrever no canal, a curtir, comentar. Me deixe saber se essa energia ressoou com você, se não ressoou, isso é muito importante para o canal, essa energia de troca. E é isso. Gratidão infinita e a gente se encontra numa próxima leitura. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.